Então, bom dia. É um prazer estar aqui. Inteligência artificial, falar sobre IA, é uma das coisas que eu mais gosto, né? Então, foi um prazer que me chamaram. Em saúde, principalmente, porque toda a minha graduação, todo o meu mestrado, meu doutorado, todas as minhas pesquisas são em tecnologias em saúde. Então, quando junto com essas duas coisas, né, é o que eu trabalho no meu dia a dia. Eu vou falar um pouco de mim aqui, mas vou ser mais breve. Então, primeiramente, meu nome é Jorge Fabrero, né? Eu sou formado aqui na área de foco. Então, minha graduação foi em Engenharia de Informação, História de Informática Aplicada. Estou finalizando o doutorado agora em Informática Aplicada também, esse semestre. Esse semestre eu acabo com ele ou ele acaba comigo. Esse semestre vai terminar o doutorado. Não sei quem vai acabar, mas esse semestre eu vou terminar. Além de professor da universidade, não sou professor, eu digo professor do CCP para evitar falar, são 8 cursos diferentes, aluno de programação, né, e automação. Além de ministrar aula aqui na universidade, eu sou coordenador de um laboratório, sou coordenador de projetos de pesquisa no Vortex, que é um laboratório que da universidade, coordenado não de nossos alunos. Então, nós temos mais 40 estagiários, são onde desenvolvemos projetos reais. Vamos apresentar aqui, vou falar aqui, IA, né? E muitos deles são projetos em saúde. Sócio das duas empresas, como já não bastasse, né? 4 empresas, né? E 4 empresas. Então, ainda sou sócio das duas empresas. Tem uma empresa de automação e tem outra empresa que é outra empresa. Eu tenho outra empresa, Vianeiro, que é uma empresa que surgiu a partir do meu doutorado. É uma empresa também de tecnologia em saúde, mais voltada para a parte de neurociência, neurotecnologia. Então, basicamente, é isso. Então, a gente vai começar aqui a falar de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Ele surgiu, né? Ele surgiu para substituir algumas tarefas que eram tarefas que comumente eram feitas por humanos. Então, algumas tarefas que eram feitas por pessoas podem ser feitas por computadores. E surgiu esses termos, surgiu um termo. Ele tem diversas áreas diferentes. Ele tem diversas áreas, diversas linhas de pesquisa. Eu não vou entrar em cada uma, né? Mas, ao longo da apresentação, a gente vai comentar algumas dessas linhas. De computação cognitiva, onde ele vai aprender novos padrões, vou dar algum exemplo. Revisão computacional, que a gente utiliza processamento de imagem, a detecção de imagens e a tomada de decisão a partir disso. Processamento de imagem natural, que é muito alta hoje, com o chat GPT, né, que são processamento de textos. E através de textos ele consegue entender alguma informação que você escreveu, uma frase, um parágrafo, ele consegue entender isso. Então, isso é chamado de processamento de linguagem natural. E diversas técnicas, né, e foram criadas para a inteligência artificial, de deep learning, né, que é a leitura profunda, redes neurais, etc., que a gente vai fazer alguns comentários ao longo da apresentação. Você já usou, né, até sem saber, algum tipo de inteligência artificial. Então, a Cortana, a Alexa, o Assistant, o ChatGPT, o Bard da Google, a Llama da Meta, aí, que vai ser o novo ChatGPT, né, da Meta que está desenvolvendo. O Bard é o ChatGPT do Google, né? Então, as empresas viram que os potenciais estão criando suas próprias redes generativas. Os antecedentes, né? Então, os primeiros registros de IA, se deu em 1927, no filmes, né? No Metrópolis. E aí, alguns lançamentos de livro, Eu, Robô. Em 1950, Test Turing começou a trazer essa abordagem de conseguir diferenciar uma máquina de uma pessoa. Né? Isso nunca esteve tão em alta quanto hoje, né? Com o ChatGPT, conseguir diferenciar o que uma pessoa está fazendo do que uma máquina, o que o robô está fazendo. Então, mais para frente, eu vou trazer alguns exemplos disso aí, para ver se vocês conseguem diferenciar. Né? Uma máquina feita foi por uma pessoa, feita por um humano. E o dia que a Terra parou também, em 1951. São os primeiros registros.
E aí veio a primeira onda de IA, uma conferência de Darwin. A conferência de Darwin foi considerada a criação, né, do termo inteligência artificial. Em 1956, né, na Universidade de Dartmouth, teve uma conferência que durou 3 semanas, onde vários pesquisadores da área, né, se reuniram, que são considerados os pais da IA, se reuniram e batizaram, criaram esse termo de inteligência artificial. E de lá, né, foi se criando, foi se evoluindo. Né? Em 1957, com as redes neurais. Em 1959, ainda foi ganhar o termo de aprendizagem de máquina. Em 1964, foi lançado o primeiro chatbot Elisa, que era possível ter um nível de interação mínimo, mas não era possível ter um nível de interação, uma conversa. Você vê que essa linha de tempo, né, essas evoluções demoraram décadas, né? De 1950 a 1970. A segunda onda também foram mais 3 décadas. Então, você vê, foram os principais impactos foram o Deep Blue, né, o projeto da IBM, onde venceu o Kasparov no xadrez, foi a primeira IA a vencer um humano, né, no xadrez. Então, uma inteligência artificial ganhou dos que eram considerados os melhores do mundo no xadrez. Hoje em dia, né, o jogador não tem chance contra uma inteligência artificial, em qualquer jogo que for. Em 2010, nasce o aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né? Tem um novo termo que a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui na apresentação. E aí vem a terceira onda, e aí já são em 5 anos já tiveram grandes evoluções. Você vê que quanto mais a tecnologia evolui, em menos tempo nós temos grandes evoluções. Cada vez mais nós estamos nos evolucionando muito, porque a tecnologia cresce, nós temos a habilidade, temos a capacidade de produzir muito mais informação, muito mais conteúdo, e aí a gente consegue evoluir muito mais rápido. E isso é exponencial. Em 2011, o Watson venceu um humano no programa de perguntas e respostas. Em 2014, foram desenvolvidas as primeiras redes generativas adversárias, as GANs. A gente vai falar sobre o que são as redes generativas. Então, basicamente, são redes que elas conseguem gerar nova informação. Ela consegue juntar informação que você já aprendeu e fazer conexões e entender ou gerar uma nova informação a partir do que ela já havia conhecido. E a quarta onda, né, nós estamos vivendo aí, né, um lançamento muito em cima dessa parte de IA generativa, de redes generativas. Então, a primeira rede generativa lançada pela OpenAI, em 2018, o ChatGPT-1, que ninguém nunca ouviu falar, porque isso era só apenas científico, não era comercial, como hoje ele é aberto para todo mundo usar o ChatGPT. E a gente está no do público em 2020, o ChatGPT, ele se tornou público. Então, a versão 3,5 que eles chamaram. A versão 3 de 2020. Aí, em 2022, eles vão fazer a versão 3,5, que é aberta ao público, que o público conseguiu utilizar. E qual é essa alquimia, o que foi que aconteceu com essa disrupção na inteligência artificial? Eu atribuo isso aos principais 3 fatores. O primeiro, que eu acho que é um dos principais, é a evolução da capacidade de armazenamento e de processamento de dados. Inteligência artificial é uma matemática. Tudo que acontece por trás desse aprendizado são processos matemáticos, são cálculos matemáticos, são cálculos estatísticos que a gente não vai entrar em detalhes. Porém, esses cálculos já existiam, essas fórmulas, essas equações já existiam há décadas. Então, de 1990, o termo IA já era considerado um termo antigo. Os caras já estão trabalhando com IA, já está falando de IA em 1990. Por quê? Porque acreditava-se que a gente tinha atingido o topo, né, porque a gente estava limitado às tecnologias da época. E hoje, IA voltou a bombar, né? Voltou a ser um dos trend topics, né? Voltou a ser um dos tópicos mais falados aí, principalmente por causa da capacidade de armazenamento e de processamento de dados. Capacidade de armazenamento é quantas informações a gente consegue guardar. Eu vou fazer um slide que eu vou apresentar
nós conhecemos hoje Big Data, né? Isso é essa grande quantidade de dados. Capacidade de processamento são capacidades computacionais, né? Os computadores de hoje, né, são infinitamente mais potentes do que os computadores de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, né? Então, hoje, o nosso celular que a gente carrega no bolso é muito mais potente do que os computadores de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. Então, aí, em 1990, né, no final da década de 80, né, os computadores eles não tinham uma fração do que nosso celular tem hoje. Imagine, avalie o que nossos computadores, avalie o que supercomputadores, né, que grandes organizações têm à sua disposição. A evolução dos algoritmos de aprendizado profundo, né, que eles são baseados em matemáticas, em equações e processos que já existiam, que já eram utilizados por matemáticos, por estatísticos, né, mas aí foram criadas novas funções para formar algoritmos de programação de isso. E o grande volume de dados, né, que eu me dei. Então, esse conjunto de vários fatores, né, proporcionou esse grande impacto. Né? Eu trouxe aqui informação, né, que até 2025, projeta-se que 463 exabytes de dados sejam produzidos por dia. Um exabyte, né, são muitos dados. Então, imagine que hoje nós estamos vivendo na geração do tera. Né? Os computadores hoje têm terabytes. Né? Eu tenho 1 tera, tem 2 teras, tem 10 teras. Mas acredito que muitos de vocês viveram essa transição do giga para o tera. Alguns devem ter vivido essa transição, como eu peguei logo no comecinho, a transição do mega para o giga. No meu computador, nos primeiros computadores, eles tinham poucos gigas. Né? Foi uma transição assim, de algumas coisas tinham megas e os disquetes, né, que guardavam 3 megas, né, de informação. E aí, nós estamos agora vivendo uma era onde são produzidos exabytes de dados por dia. Então, fazendo essa comparação com esta noção de tamanho. Né? Você tinha megabyte. Se juntar 1000 megas, você tem 1 giga. Se juntar 1000 gigas, você tem 1 tera. Se juntar 1000 teras, você tem 1 peta. Se juntar 1000 petas, você tem 1 hexa. Tem 463 milhões de teras de dados por dia. São muitos dados, são gerados, né, de informação por dia. Uma curiosidade, né, em 2014, a Facebook, na época do Facebook, né, o atual Meta, comprou o Instagram. E apenas a Facebook, uma empresa, né, em um ano, em 2014, quando eu tinha essas duas empresas, né, ela adquiriu o Instagram, só uma empresa ela produziu mais dados, ela coletou mais dados da humanidade do que toda a humanidade em 2 milênios anteriores. Então, 2000 anos que nós tínhamos de coleta de dados, uma empresa conseguiu coletar mais dados em um ano. Isso porque capacidade de armazenamento, capacidade. Então, o Facebook, ela sabia quem é você, quem é sua família, quem são seus pais, seus tios, aonde você foi, com quem você foi, aonde você saiu, né? O que você gosta, o que você pesquisou. Então, ela consegue saber todo o seu ciclo de amizade, seu ciclo familiar, onde você foi. E isso são muitas informações, né? Tirando outros processos, né? Outras informações que vocês geram diariamente. Quem tem um relógio, tem um smartwatch, você está coletando sua frequência cardíaca, quantos passos você deu, saturação de oxigênio, etc. E são dados seus que estão sendo coletados, né? Por onde você andou. Então, são muitas informações que são coletadas por dia, tirando informações que são coletadas por elementos, não só por nós. Na minha casa, ela é automatizada. Então, em caso de seguridade, desligar. Então, existe alguns estados. Que horas eu liguei minha luz, que horas eu desliguei minha luz, que horas eu liguei meu ar-condicionado. Existem geladeiras automatizadas, existem todos os eletrodomésticos, né? Toda uma casa, carros conectados na internet. Então, são informações que são geradas não só por pessoas, mas por elementos também. No início de 2030, 38% dos empregos dos Estados Unidos estarão sendo atividades robóticas. E aí, é uma frase um pouco impactante, empregos substituídos. Né? Mas eu sempre falo que uma IA ela não vai substituir o emprego, ela vai substituir atividades.
Um IA substitui alguma atividade que era repetitiva, alguma atividade que uma IA vai fazer melhor, uma máquina vai fazer melhor, a IA vai substituir. E ela substitui muito, que eu vou falar mais ao final, uma pessoa que sabe utilizar ferramentas de IA vai substituir uma pessoa que não sabe utilizar ferramentas de IA. Não é a IA por si só, né, que vai substituir. São pessoas que utilizam, pessoas que usam ela a seu favor. E essa troca de empregos é natural, como sempre ocorreu. Agora está ocorrendo talvez numa velocidade muito mais rápida a partir da nossa tecnologia, mas essa troca de essa evolução e essa troca de empregos é natural. Como já existiram vários empregos anteriormente que não existe mais. Existia um emprego de acendedor de poste, existia um emprego de despertador. Então, quem diria, né? Existia um emprego de um cara que acordava cedo, batia na janela do pessoal para acordar. Que existiu esse emprego de despertador humano. De, não lembro que era ouvidor de aviões, era alguma coisa assim, que era servir como se fosse um satélite. Tinha como se fossem uns megafones gigantes que o cara conseguia colocar no ouvido e ele ficava ouvindo se vinha algum avião que era utilizado na guerra. Então, era um emprego do cara de detectar se tinha algum avião a caminho, o cara ficava com megafones gigantescos. Então, sempre existiram empregos e era considerado tecnologia de ponta na época. Tecnologia de ponta, o cara está conseguindo ouvir um avião que não dá nem para ver. Então, isso era considerado tecnologia de ponta na época. E hoje a gente vive uma transição também. Quem nunca chegou no supermercado, né, e alguns caixas já estão sendo substituídos por caixas automatizados, né, por uma máquina que você consegue passar a sua compra de forma autônoma, né, sem necessidade de um caixa, sem necessidade de um atendente. Como a Amazon está lançando também um Uber, aspas, né, não é o Uber, mas autônomo. É um carro que você consegue chamar pelo aplicativo, tem um motorista, e você consegue solicitar o outro ganhar um carro sem motorista para outro canto. A parte judicial também já tem grandes empresas, estagiários, né, advogados iniciantes, oficiais que fazem essa busca jurídica e geram relatórios, geram toda a parte do processo de forma automática em minutos. E aí eu estou com algumas notícias, né? O Facebook, ele teve que desligar duas inteligências artificiais que criaram um idioma próprio para poder conversar entre si. Então, montaram dois chats para poder conversar e eles criaram uma língua própria que começou a conversar entre si. Aí o Facebook desligou esses dois chatbots. A Google lançou um projeto, né, de câncer de mama que já foi melhor do que os doutores, né? O projeto lá da Google, ele alcançou 89% de precisão na detecção de câncer de mama, contra 74%, se não me engano, de médicos profissionais. E aqui só uma reportagem lá do Instituto. E aí eu consigo trazer algumas analogias aqui, né, da inteligência artificial com a nossa inteligência, né, humana. E aí eu faço essa pergunta. Nessa imagem, qual é o cachorro e qual é o gato? Todo mundo consegue identificar o que é um cachorro e o que é o gato. Por que você consegue diferenciar o que é um cachorro e o que é o gato? Oi? As características dele. Que você conhece as características de um cachorro, as características de um gato, porque você já viu vários tipos de cachorro, vários tipos de gato. Você foi apresentado o que é um cachorro, você foi apresentado o que é um gato. E aí fica fácil de conseguir diferenciar. Pelo focinho, né, o focinho do cachorro, a orelha caída, o tipo de pelagem, né, o formato da cabeça, e etc. Você consegue diferenciar. Então, espero que essa todo mundo tenha acertado. Qual é o leopardo, qual é a onça pintada e qual é o guepardo? Aí já ficou um pouco mais difícil. Né? Alguns podem saber, alguns não. Por quê? Porque nem todo mundo assiste Animal Planet, né? Em casa e vai
entender todas as diferenças, né? Então, nem todo mundo tem essa referência para você conseguir diferenciar qual é o leopardo, qual é o moço pintado, qual é o guepardo. Apesar de, em algum momento da vida, provavelmente você já viu algum desses três animais em algum vídeo, em algum momento já ouviu falar em foto, mas você não guardou porque isso não é comum no seu dia a dia. Você não tem várias, você não tem contato tão frequente como você tem só um aviso também. Talvez me receba uma ligação importante para atender, porque a minha irmã se acidentou ontem, que ela ia ficar, quebrou a pele. Então, eu estou como responsável do hospital, então, a qualquer momento, eu só atender para autorizar a cirurgia aí, eu volto rápido. Mas não era essa a ligação, essa era meu chefe. Não vai ser muito legal. Então, a gente não tem tantas referências para conseguir comparar, né, e saber diferenciar o que é um e o que é outro. Mas, basicamente, né, esse primeiro é o hospital, esse aqui é o leopardo e esse é o guepardo. Como é que eu sei? Existem algumas características. O guepardo, ele tem uma característica muito marcante, que são essas que eles chamam de lágrimas, né? Essa linha preta descendo aqui ao redor do focinho, eles chamam de uma lágrima, que é uma característica que define muito um guepardo. Em relação à onça pintada e o leopardo é muito questão de porte. O leopardo, ele é mais fino, é mais magro, mais rápido. A onça pintada é mais robusta, ela é mais forte, né? Ela tem uma mordida. Então, você vê só pelo rosto, mas arredondado, mais fino. A onça pintada tem essa pelagem branca embaixo, né? Ele é um pouco mais claro embaixo do que o leopardo, ele tem uma pelagem mais alaranjada, etc. Então, com algumas características, você consegue diferenciar, né, um animal de outro. E aí a gente continua, né, foi dificultando, né, vou dificultar um pouco. Talvez não dificultar para vocês, mas eu sempre trago esse exemplo na tecnologia. Para a saúde talvez fique mais fácil. Imagem de retina. Qual dessa imagem de retina é a de um olho normal? Não sei se a página da luz da gente ajuda a melhorar a conta. Você está falando aqui, está dando acho que na outra ponta. Ainda não deu para ver muito bem, né? Mas qual dessa imagem de retina é a imagem de retina de um olho normal? E aí, quando eu trago isso na tecnologia, ninguém sabe. Talvez aqui alguns saibam. Né? Eu não sei como é a experiência de vocês. Mas eu não sei diferenciar. Eu não sei diferenciar. Porém, uma IA sabe. E eu, que não sei diferenciar qual é a imagem retina, consegui fazer uma IA. Né? Treinei uma IA no meu computador e em 20 minutos, uma IA aprendeu e acertava com 95% de precisão qual era as doenças, se era um glaucoma, se era diabetes, se era normal, se era catarata. Eu não faço ideia de como é que ele faz. Porém, né, matemáticas, estatísticas e cálculos à parte, se eu tiver uma base curada, e isso é o principal fator, o fator mais difícil que nós, na tecnologia, temos, né, que é base de dados, informações curadas, informações verdadeiras. Ligamento veio com uma base de dados. Por exemplo, isso aqui era uma base de dados que tinha 3.800 imagens, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a proporção, mas era mais ou menos 1.000 imagens de glaucoma, 1.000 de diabetes, 1.000 de catarata e 800 normais. Então, com uma base separadinha, ó, isso aqui é catarata, isso aqui é diabetes, isso aqui é glaucoma, isso aqui são as normais. Eu consigo criar uma IA e em 20 minutos ela aprende a diferenciar. Eu não sei diferenciar, mas eu consigo fazer em 20 minutos ela diferenciar. Então, a dificuldade hoje não é processamento, não é algoritmo, não é a capacidade. Nossa dificuldade hoje, a maior dificuldade, é dados curados, dados validados,
né, dados bons que a gente consiga treinar em cima disso. E aí, para dificultar um pouco ainda mais, o que é que essa pessoa está pensando? No boleto que tem que pagar amanhã. Né? Então, aí eu lhe garanto que ninguém, nem o melhor eletrofisiologista, vai olhar para um EEG e falar o que essa pessoa está falando, está pensando. Nenhum eletrofisiologista vai conseguir olhar para esse sinal e falar o que ele significa. Olhar esse sinal e falar que esse cara está pensando no boleto que tem que pagar, no trabalho de amanhã, na tarefa que tem que fazer. Não tem como fazer. Porém, uma IA consegue. Ela tem capacidade de analisar muito mais, milhares, milhões de vezes mais do que a gente consegue. E parâmetros muito maiores. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Não sei se tu consegue dar o play. Né? Tu vai dar o play nesse vídeo rapidamente. Vou tirar o seu computador. Aí, ele só vai mostrar aqui o caso, né, de um macaquinho, que é um projeto, né, do Elon Musk. Então, você vê que ele tem um joystick, que ele mexe ali com a mãozinha no joystick de baixo, e ele fica com a boca nesse tubozinho ali. E ele vai jogar um jogo onde ele tem que colocar o mouse, né, esse pontinho branco, em cima desse quadrado laranja. Então, ele vai jogar no joystick, ele tem que colocar esse pontinho em cima do quadradinho laranja. Toda vez que ele acerta, ele ganha alguma coisa ali, alguma prêmio, né? Geralmente é um suco de laranja ou um Yakult. Eu descobri, eu tive um projeto lá em Natal com também treinamento de animais, etc., a parte de neurociência, e eu descobri que macaco não tem banana não, macaco é Yakult. Aí, macaco gosta de Yakult, viu? Toda a premiação era dada em Yakult. Aí, esse projeto aí, inicialmente você vê que ele está controlando com um joystickzinho, né? Só que esse macaco, né, ele teve um chip implantado, sabe? Que é o chip lá que o Elon Musk está querendo, né, colocar, Neuralink. Alguns já ouviram falar do Neuralink. E foi feito um aprendizado dos padrões cerebrais, do sinal cerebral desse macaco. Então, inicialmente, ele controlava todo esse jogo, né? E o chip estava captando todos os sinais, entendendo? Olha, colocou o jeito para cima, colocou o jeito para baixo, ele ficou capturando todos aqueles sinais, né, que eu mostrei antes. Então, o cara capturando todos os sinais. Tem que clicar no slide. Tem que botar no meio. E ele ficava capturando todos os sinais. A partir de um certo momento, é que uma IA conseguiu identificar os padrões de quando o macaco foi para cima, o macaco foi para baixo, o que é que eles fizeram? Desligaram o joystick. Então, aquele macaco estava controlando ali, estava mexendo no joystick, porém o joystick não estava ligado na máquina. O joystick não estava ligado no jogo. Ele estava mexendo, achando que estava controlando o joystick, porém, o que estava sendo utilizado para controlar era o sinal cerebral. Então, ele fazia o comando pelo sinal cerebral, ele mexia o joystick e o computador ele tem que pegar os sinais cerebrais do chip e fazer o comando de o que ele estava tentando fazer. Então, hoje já é possível. E isso não está longe daqui, né? É só o Elon Musk que está criando isso. E aí, se conseguir dar play, tirei de novo o caminho, né? Se conseguir dar play de novo, nesses vídeos tem alguns vídeos, mas já para os vídeos. Isso aqui foi um projeto que foi desenvolvido aqui na universidade também, onde com um EEG, né, a gente imprimiu um braço robótico em 3D e foi possível fazer alguns comandos. Você pode dar no outro aqui. Acho que aí, se conseguir tirar o áudio, aí você consegue tirar o áudio aqui. Você tirar o áudio do computador aí. Então aí, tomou pronto. Foi criado aqui, foi impresso aqui na universidade. E com alguns componentes comprados aqui na universidade também. A gente fez um projeto onde, pelos comandos cerebrais, você consegue controlar uma
código impresso em 3D. Como também foram feitos outros projetos semelhantes para automação judicial, para pacientes com ela, com esclerose lateral, pacientes tetraplégicos acamados, poderem comandar, né, ligar a luz, ligar ar-condicionado, ligar a televisão, né, a partir dos comandos cerebrais. Isso aqui na universidade. Então, não é algo de outro mundo que só existe. Aí são milhões de dólares, só existem nos Estados Unidos, só Elon Musk. Né, são coisas que nós trabalhamos aqui. Né? Então, meu doutorado é em cima dessa. Tem que clicar de novo para poder passar. Alguns outros projetos que a gente trabalha aqui, outros alguns exemplos que a gente trabalha hoje no laboratório. D2, ele é um projeto de processamento de imagem para detecção de diabetes tipo 2. Então, você bate foto do pé e aí, através do análise de processamento de imagem, você consegue detectar algumas deformidades, como glicose, rachaduras e N outras deformidades que foram detectadas em parceria com a Universidade da Bahia. PES é um outro processamento de imagem que é feito aqui em parceria com uma aluna que também trabalha no JF, né, uma enfermeira que trabalha com os setores queimados, e ele é uma IA utilizada para detectar o grau da queimadura e a amplitude, a extensão da queimadura. Então, ele diz grau 1, grau 2 superficial, grau 1 profundo, grau 3, e a extensão, quantos por cento da área corporal foi a queimadura. Bonnier, que é um outro projeto que é utilizado para diagnóstico de mão, detectar a idade óssea, né, do paciente. Deep Brain, que ele é para detectar tumores cerebrais, detectar e classificar qual é o tipo de tumor cerebral. O Branch AI, que ele é para detectar câncer de mama. E o último, que era para detectar pneumonia. Então, são alguns exemplos de projetos que nós temos, que são desenvolvidos aqui. E como eu falei, a grande dificuldade é base de dados curada. Né? Ter profissionais para a base de dados. Falta um bocadinho. Vou acelerar aqui. Tá. E um outro projeto que eu gosto bastante, né, que foi um projeto de prevenção de quedas, também foi desenvolvido aqui, em parceria com o mestrado em enfermagem, né, e no nosso laboratório. É um projeto que foi identificado, né, um grande problema em quedas de pacientes, né, em home care, né, camadas. Então, o que a gente desenvolveu? Colocando, adicionando células, sensores de peso nos pés da cama, e através da distribuição de peso da cama, a gente conseguia identificar a posição do paciente. Então, o paciente ele podia estar deitado no meio, virado um pouco de lado, ou muito de lado, ou sentado na beira da cama. Então, foi em posições diferentes que nós colocamos o paciente. Foram coletados mais de 400 mil dados, né, para treinar, e treinamos uma inteligência artificial que era capaz de identificar qual a posição que o paciente estava só através de sensores adicionados no pé da cama. E a gente conseguia prevenir quedas. E isso era enviado um sinal para um alerta que ficava no computador. A gente sabe que muitas vezes o computador não fica sempre na cama, né, sempre ao lado do paciente toda hora. Às vezes ele também faz outras tarefas domésticas. Vai varrer, vai estender uma roupa, vai cozinhar. E aí, isso é o que mais acontece nos acidentes. E identificamos esse problema. E aí, uma inteligência artificial identificava e validava quando havia um risco de queda, quando o paciente estava próximo a cair da cama, e gerava um alerta para tocar no dispositivo que fica junto com o cuidador. E nós entramos aqui num novo mundo, né, que são de IAs generativas. E a generativas ela está em alta, né, esses últimos 2 anos, digo eu. Principalmente desde o ano passado, 2022, né, começo de 2022, final de 2022, né, novembro, quando o ChatGPT abriu. Então, não tem nenhum ano, né, que foi criado, foi divulgado o ChatGPT.
Então, o que é o ChatGPT? O que é o GPT? Né? O ChatGPT, ele é muito conhecido, mas ele engloba, né? ChatGPT, ele é uma das IAs que utilizam GPT. E GPT é Generative Pre-Trained Transformer. Transformer é um tipo de inteligência artificial, né, que é considerado estado da arte hoje. Pre-trained, porque ela foi pré-treinada, foi treinada por alguma entidade antes, né? A OpenAI, por exemplo, que é a dona da detentora do ChatGPT, gastou milhões de dólares em dados e em supercomputadores para poder treinar. E generativo porque ela consegue gerar novas informações. A partir de informações que ela já tinha, ela consegue gerar novas informações. E aí a gente vê um pouco de a evolução, né, do ChatGPT. Esses parâmetros, digamos assim, de forma mais superficial, a quantidade, o poder de aprendizado dessa IA. Quanto mais parâmetros, mais aprendizado, digamos assim, uma IA consegue ter. Então, você vê que o GPT-4, que é a versão paga, né, já foi muito maior, né, a capacidade de processamento, a capacidade de aprendizado dessa inteligência artificial. Então, é isso. Capturar dados, né? A OpenAI não divulga abertamente quais são os dados, da onde o próprio GPT ele fala os principais conteúdos da web, artigos acadêmicos, livros, dados de conversa preocupantes, que dados de conversa são esses? Mas são dados de conversa, não sei da onde. Posts nas redes sociais, dados proprietários dados por empresas. Então, esses são os dados que ele divulga, que por onde ele foi treinado. E o ChatGPT, ele foi né, o aplicativo online de maior crescimento da história. Então, você tem uma ideia, porque demorou para alcançar 1 milhão de usuários, em comparação com Netflix, Facebook, Spotify, que demoraram meses ou anos para poder atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT atingiu em 5 dias. Ele só perde agora para o Threads, mas aí eu não conto muito o Threads, porque estou basicamente na base dele do Instagram, né? O Threads, então, o Threads, ele alcançou 1 milhão se eu não me engano. Então, ele importou basicamente todos os usuários do Instagram. E aí, ele botou anos de outra empresa, né? Para buscar informações. Aí, de crescimento natural, o ChatGPT foi o maior da história. Né? E o CEO da OpenAI afirmou mais de 100 milhões de dólares para treinar essa IA, para ela ser capaz de fazer o que ela faz hoje. E aí, né, alguns exemplos de IA. Como utilizar a inteligência artificial. E eu tenho contato mais direto com muitas pessoas da saúde. Eu trabalho diariamente com pessoas da saúde, com médicos. A minha irmã é fisioterapeuta, a minha esposa é enfermeira, minha outra irmã é psicóloga. Então, eu trabalho rodeado e em casa estou rodeado por gente da saúde. Né? E muitas vezes eu escuto de ChatGPT não serve para mim. Para o meu trabalho, ChatGPT não funciona não. E eu duvido que ChatGPT não funcione para ele ajudar em alguma tarefa que você consegue ter esse tempo de agir. O problema é muito, né, que é o que o Diego fala, né, garbage in, garbage out. Se você mandar uma informação, se você solicitar alguma coisa genérica, se solicitar alguma coisa não específica, ele vai devolver informações genéricas, vai devolver informações não específicas, não vai ajudar mesmo. Você tem que saber usar. E saber usar, hoje, virou um muito emprego. A gente, pronto. Né? Mas hoje, o mercado que é engenheiro de prompt. É um cara que sabe criar textos, sabe utilizar IA generativas para gerar as melhores informações para você. Aqui é um exemplo de uma das técnicas que pode ser utilizadas nessas técnicas, os 6 steps, né, de gerar. Então, com isso, você consegue criar textos para uma IA generativa que você consegue atingir um objetivo melhor. Então, simular uma questão, como um profissional de marketing, como um enfermeiro, como um médico, faça isso, eu quero que você me ajude nisso, e dá um contexto, explica o problema, depois você pede a tarefa que você quer que ele faça.
dê informações para ele, para que ele consiga entender o que é que ele tem que ser. Você quer que você seja agora um médico especialista em tal coisa, um enfermeiro que trabalha em CME, um fisioterapeuta cardiovascular, um respiratório, um etc. Então, qual é a área que você quer que ele atue, né? E o que é esse contexto que tenho certeza que ele vai lhe ajudar. Como ajuda, por exemplo, né? Não sei se vocês viram, essa semana agora, o caso dessa criança. Essa criança, ela passou por 17 médicos em 3 anos, e ela só descobriu a doença rara dela no ChatGPT. A mãe, conversando com o ChatGPT, foi explicando os sintomas, explicou o que ele tinha e tal, passando por os sintomas. O ChatGPT foi criando algumas possíveis listas de doenças. E aí ela viu que uma doença se encaixava muito bem no perfil do filho dela. E aí levou para investigar e foi detectado realmente que essa criança tinha uma doença rara. Aí eu não lembro o nome, que era o síndrome da coluna, crânio-coluna colada, não lembro muito bem não, mas era um nome mais ou menos isso. E não se atende ChatGPT. ChatGPT é uma das ferramentas. Existem IA generativos para N coisas. Existem mais de 4.000 IA. Hoje, só de meses para cá, depois que o ChatGPT foi criado, né, existem IA generativas que ajudam em muitas coisas diferentes. Por exemplo, tem a AI Lawyer, né, que é uma IA jurídica. Então, ela consegue dar direcionamentos jurídicos para qualquer país do mundo. Você consegue perguntar qualquer coisa, ele vai lhe dar baseado em leis, quais são os seus direitos e etc. Isso é utilizado tanto por pessoas que querem algum acompanhamento, alguma coisa jurídica, como por próprios advogados, para ajudar eles a criarem processos, a criarem, né, informações. A saúde, o Health GPT Plus, eu nunca utilizei esse exatamente, né, mas ele é um chat GPT, aspas, né, ele é um IA generativo que diz ajudar, tipo, help your doctor, help you, né? Ajude o seu médico a ajudar você. Então, ele diz que consegue ajudar a dar um pré-diagnóstico. Obviamente, você não vai confiar cegamente, né, em inteligências artificiais. Né? Aquela famosa de procurar meu sintoma no Google sempre vai dar uma tragédia, né? Sempre vai aparecer que você está terminado. Então, não confie plenamente. Né? Como uma ferramenta de ajuda. Para pesquisas científicas. Eu pago. Né? Isso aí, existe a forma gratuita, existe a paga para pagar. Né? CityAI. CityAI, ele é uma IA generativa base para dados, para pesquisa científica. Tudo que você pesquisar lá, ele vai lhe devolver informações com referências, citações, link para o artigo onde ele tirou, tudo referenciado para você conseguir fazer uma pesquisa bibliográfica, uma revisão da literatura em minutos. Né? Então, ele vai lhe dar vários artigos, várias pesquisas, várias coisas, tudo referenciado, citados. Isso é uma que eu faço questão de pagar, porque eu trabalho com pesquisa científica, escrevo vários artigos, escrevendo meu doutorado. Então, isso ajuda muito a encontrar fontes, né, e artigos científicos. Leitura de documentações densas, aí tem o chat PDF, tem o SPDF. Se você pagar o próprio chat GPT, ele tem a API lá para você colocar PDFs. Então, imagina você ter livros de 1.000, 2.000 páginas, você colocar um PDF e perguntar qualquer coisa para ele, ele vai lhe responder, né, porque ele consegue ler o livro em segundos e consegue responder qualquer informação desse livro. Né? E fazer referência também, colocar mais de uma informação, mais de um livro, ele vai lhe dar essas referências. Meet ou Firefly, de reuniões. Para teleconsultas, por exemplo, é um bot, é uma IA que acompanha uma videochamada, seja ela em vídeo, seja ela em qualquer videochamada, telechamada que for. Ele consegue salvar todo o histórico de conversa, criar resumos, marcar pontos importantes, você consegue salvar trechos.
isso tudo fica salvo e é transcrito, gerado relatórios, isso tudo de forma automática, sem você precisar fazer nada. O chat ele vai executando e criando todas as informações, salvando as informações importantes. E para a criação de vídeo também, eu vou pular aqui, vou deixar mais. Aqui, por exemplo, na universidade já foi utilizado inteligências artificiais para criar vídeos, né, para vídeos institucionais de treinamentos para alguns setores. Vocês chegaram a ver na Invasão Secreta, no Secret Invasion, a abertura dessa série, né, da Marvel, ela foi feita toda em inteligência artificial. Não foi ninguém que desenvolveu essa abertura. Todo o vídeo da abertura foi feito por IAs. Porém, nós temos que ter alguns cuidados quando utilizamos inteligência artificial, né, principalmente generativas, às cegas. Por exemplo, eu peguei uma IA de geração de imagem e pedi para criar um grupo de empresários discutindo sobre investimento e um grupo de médicos discutindo sobre o paciente. E qual é o problema dessas duas fotos? Consegue ver? Nenhuma das fotos tem nenhum negro. Percebeu, né? Quando eu pedi um grupo de empresários, a IA não gerou nenhuma mulher. Por quê? Ela é preconceituosa. A inteligência artificial preconceituosa não é. Isso não é uma questão de preconceito, isso é uma questão de quais dados foram alimentados. Ela aprende a partir dos dados que foram alimentados para ela. Então, dependendo de como você alimentou, de como ela aprendeu, ela pode estar enviesada para algum lado. Então, é um viés de dados. E isso a gente não tem controle. Isso a gente não tem controle. A não ser que a gente consiga dar dados não enviesados. E isso, por isso que é muito importante. Como a gente não tem controle dessas IAs que são abertas de quais dados foram utilizados, a gente perde um pouco esse controle do viés. Está terminando. E é um mundo constante de crescimento. Né? Existem milhares de IAs diferentes, né? Abertas para código, para voz, para imagem e dezenas de outras aplicações. E como nós passaremos a identificar o que é real? Conseguimos identificar o que é feito por pessoas, boiás? Você consegue? Metade dessa tela foi feita por pessoas, metade dessa tela foi feita por inteligência artificial. Você consegue diferenciar qual criança é real? Você consegue diferenciar qual cachorro é real? Qual pintura de cores é real? Então, são muitas coisas que hoje, cada vez mais, fica mais difícil naquele teste termo, diferenciar o que é feito por um IA, o que é feito por um humano. E, como é para nossos empregos, como comentei no começo, que você não será substituído por uma IA, mas por quem sabe usar, quem usa bem uma IA. A IA é uma ferramenta que vai ajudar profissionais a melhorar, a aumentar a produtividade. Ela não vai substituir substitui algumas tarefas, não substitui empregos. Se o seu emprego era só para fazer essa tarefa, provavelmente esse emprego vai deixar de existir. Mas ela não substitui tarefas. Em alguns casos, né, de empresas que trocaram 90% dos funcionários para uma IA, tem que trocar mais de 9 mil funcionários agora substituir por uma inteligência artificial. Então, são atividades que podem ser feitas, né, e otimizadas por pessoas. E aí, para a gente só finalizar, que é o último slide, que nos espera no futuro. E aí, nesse slide, né, eu falo sobre computação quântica, eu não vou entrar no detalhe, o que é a computação quântica, mas é uma área que pode revolucionar, né, dar mais uma revolução no mundo, né, principalmente da IA. Hoje nós temos supercomputadores que são capazes de processar quantidades enormes de dados. Então, hoje um dos maiores, o segundo maior supercomputador que nós temos é o IBM Summit, que é um supercomputador lá da IBM em parceria com o governo dos Estados Unidos. É um computador que tem 27 mil placas de vídeo, 9 mil processadores, ele tem petas de RAM, então é um computador gigantesco. Ele é utilizado para... Uma das funções dele, por exemplo, é tentar achar a cura do câncer. Então,
É um computador que é utilizado, né, para fazer diversas pesquisas, diversos processos. E, com computação quântica, eu vou pular primeiro para chegar logo no final, no estado atual. A China, recentemente, né, em 2020, atingiu a supremacia quântica. O que é isso? É o maior processamento, né, a maior capacidade de processamento utilizando o computador quântico já atingido na história. O computador dele, o Jiuzhang, né, de Jiuzhang, ele conseguiu fazer um cálculo em 200 segundos, um cálculo que esse supercomputador hoje que a gente utiliza levaria 2,5 bilhões de anos para fazer. Então, o que nós hoje que a gente tem de ponta de tecnologia que é utilizado pelo governo dos Estados Unidos para resolver os maiores problemas mais complexos, levaria 2,5 bilhões de anos para fazer o que um supercomputador quântico levaria 200 segundos. Por que a gente não usa isso? A gente não domina ainda algumas tecnologias, alguns pontos para conseguir transformar isso em um computador utilizável que fique funcionando. Né? Um dos grandes problemas é supercondutividade, etc. Ele precisa estar em uma temperatura quase zero absoluto, menos 200 graus Celsius. Então, é uma coisa absurda de dificuldade para manter o computador desse funcionável. Então, ainda não é um computador comercial. Porém, espera-se que em alguns anos, talvez algumas décadas, né, 10, 20 anos, a gente consiga dominar essa tecnologia. Imagine o que um computador desse, com esse poder de processamento, seria capaz de processar, né? Seria capaz de aprender e de resolver. Será que ele não conseguiria fazer em segundos achar a cura do câncer? Fazer combinações genéticas e achar curas e remédios e outros eventos, outras coisas que nós nunca pensamos. Isso tem outros pormenores, né, ruins, questão de segurança, né, que eu não vou entrar aqui tanto detalhe. Vou ter que já mais algumas vezes. Só para finalizar, né, aqui. O que todos devemos estamos utilizando o inteligência artificial de uma maneira comunitária e não europeia de óleo. Tipo, né, que foi o CEO da época, o CEO da época, falou essa frase. Então, acabamos aqui, né? Até mais algumas vezes. Então, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida,